Pois é, eu acho que a coletiva do Crespo teve, primeiro, né, a evidência, isso para quem acompanhou o Crespo no primeiro trabalho e quem estava acompanhando o trabalho do Zubeldia, a forma de comunicação são diferentes, né? O Zubeldia, ele é visceral, qualquer coletiva, ele vai além da pergunta. O Crespo não. E o Crespo, curiosamente, na primeira coletiva deixou claro, olha, contratação, reforço, problema econômico é com a direção. Não vem perguntar para mim. Departamento médico, o cara que está contundido e tal, é para o departamento médico, não é comigo. Então, eu acho isso, de uma certa forma, eu falo do jogo. Então, vamos lá. Eu acho importante, porque estava muito confortável para a direção, para os jogadores, tudo no Zubeldia. O sofá saiu da sala, né? E o vazio, que era esperado, se colocou. Então, vamos colocar, primeiro, os pontos do jogo. O Crespo em si, as responsabilidades do Crespo. Porque o que ficou evidente, não só no sábado, como nesse momento, é que os problemas do São Paulo vão muito além do treinador, como a gente falava aqui todos os dias. O Crespo, para este jogo, adotou uma estratégia que poderia ter alguma lógica, jogar pelo empate contra o Flamengo no Maracanã, mas a disposição dos jogadores, algumas situações, o Oscar e costas para o gol como segundo atacante, são situações que já dava para saber que não funcionariam. Isso faz parte da troca de treinador. Algumas coisas óbvias para a gente não são óbvias para um treinador que recém chegou. E se você não tem pessoas para encurtar esse caminho, só vai aprender, só vai constatar, só vai concluir experimentando. Quando ele fala calma, o São Paulo não dá para ter calma. O São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? E o São Paulo tem essa tabela aí, Bragantino fora, que joga hoje 10 vezes mais que o São Paulo, e o clássico o Corinthians, com responsabilidade maior para o São Paulo, que é o mandante com torcida única. E o Bragantino, o São Paulo, se o Corinthians não ganha do Bragantino e Itaquera, o São Paulo nunca ganhou do Red Bull Bragantino, desde que virou Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Enfim, o jogo de quarta-feira talvez não seja tão difícil. O Crespo falou, ainda bem que a gente não vai jogar contra o Flamengo. Se falarem para ele que o São Paulo nunca venceu o Bragantino, e se ele assistiu o jogo do Bragantino com o Corinthians ontem, ele vai entender, saber que vai ter quase os mesmos problemas que ele teve no Maracanã. E ele precisa ter melhores soluções. Isso é responsabilidade dele. Mesmo que não volte o Lucas, ele vai ter que armar um time melhor do que ele armou com a escassez toda que ele tem para o jogo 2 dele. Aí, Tironi, essa é a parte do Crespo. E é a parte de quem natural para quem resolve trocar o treinador. Algumas coisas vão demorar um pouco a serem evidentes, como eram até então. Para o São Paulo, para o São Paulino, o que está claro agora é que, primeiro, o time é fraco, e é bem fraco. E é curto o elenco, talvez o elenco mais curto do futebol brasileiro para quem disputa 3 competições no momento. Mais curto até que o do Vasco, que contratou o Thiago Mendes, que o São Paulo queria contratar lá. Estou fazendo uma comparação, porque o Vasco tem 3 frentes também, né? Porque o São Paulo está disputando no Brasileiro contra equipes que têm uma frente só. Está todo mundo lá embaixo. Ou 2. Né? 3 frentes tem o Vasco e o Inter, que estão ali. O resto. Todo mundo está falando do Santos. Evidentemente o Santos não vai cair, gente. O Santos tem um dos times mais caros do país e joga uma frente. Daqui a pouco o Santos, que já está melhorando, vai começar a jogar bem e começar a ganhar jogos. O Santos pode encarar o Palmeiras daqui a pouco. Você vai ver. Por quê? Porque tem jogador. Não sei como. Tá? É como... Vai guardando as proporções como o Corinthians fez no ano passado. Gastando sem ter. Se é o Neymar, se é o pai... O Santos tem um dos elencos. Foi um dos times que mais investiu no futebol brasileiro, se não foi o que mais investiu no futebol brasileiro na temporada. Não em direitos econômicos, como o Palmeiras, mas em número de contratações. Acabou de contratar o Arão, o Igor Vinícius. Tem 5 jogadores por posição, algumas. São Paulo não tem nada. E aí, quando você tira o sofá da sala,
você vai ter a atenção à direção, que é a mesma desde o início, inclusive é a mesma que contratou e demitiu o Crespo lá atrás, e aos jogadores principais. Né? E é o que está acontecendo agora. Né? Então, quando a mulher do Lucas vem nas redes sociais explicar que o marido está com dores e não consegue voltar a jogar, ela percebe que as atenções agora não tem Zubeldia mais. Não tem Zubeldia. E agora, né? Não tem mais Zubeldia, e agora? Tinha muita gente, inclusive colegas, que achavam que o São Paulo fosse trocar de técnico e fosse melhorar. Mas melhorar como? Com esse time aí. Sem os principais jogadores. Né? Voltaram Marcos Antônio e Oscar. Nada. E agora nós vamos ver como é que vai ficar essa situação nessas duas partidas. Por quê? Se o São Paulo não pontuar nos 2 próximos jogos, ele vai entrar na zona de rebaixamento, literalmente. E aí a conversa começa a ficar diferente. Eu achei boa a clareza da entrevista do Crespo. Como ele falou, Copa do Brasil, Libertadores é um sonho. O negócio nosso é sair dessa situação. Esse é o objetivo do São Paulo na temporada. E aí, essa é a diferença do São Paulo para o Corinthians. É uma diferença desde o ano... O setembro do ano passado tem uma divisão de caminhos, quando o Corinthians faz aniversário. São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos na mesma raia. O São Paulo decide para um lado, o Corinthians decide para o outro lado, em termos de administração. O São Paulo decide tentar se recuperar minimamente financeiramente. O Corinthians contrata o Memphis Depay e vamos por tudo ou nada. Certo? Foi aquele momento. Enquanto o Corinthians fechou o último dia da janela com o Memphis Depay, depois da janela, o São Paulo contratou o Jamal Lewis, que nem mais estava emprestado. Então, ali, assim como no ano anterior, o São Paulo vai para tudo ou nada com Lucas e Rames e ganha a Copa do Brasil quando o Corinthians vendeu o Roger Guedes. E aí, assim, o clube talvez não esteja destruído ainda como está o Corinthians. O São Paulo tenta se reorganizar economicamente. O presidente é o mesmo, com um conforto político absurdo, diferentemente do Corinthians. Sem oposição, né? Sem oposição. Ele tem todas as ferramentas. Então, assim, o clube não está... o time está destruído. O time é ruim. O time é fraco. O time não tem elenco para jogar 3 competições. O clube tem que fazer opções para isso. Tem 3 competições, uma não vai dar. Vamos com o time alternativo. Senão, vai cair. O São Paulo não tem jogador suficiente para jogar 3 frentes. E, se voltar um ou outro, eles não vão ter condição de jogar 3 vezes por semana. Simples. O Vitor falou, o Lucas volta contra o Corinthians? Pode ser. E o Oscar? Se o Oscar jogou os 90 contra o Flamengo, jogar contra o Bragantino, contra o Corinthians, ele não aguenta o terceiro. É simples assim. E os jovens? Perceba que no primeiro jogo, o Crespo não escalou nenhum jovem da base. Só morreu com as alterações. Morreu com... Cadê os caras que falavam mal? Desculpa, estou te interrompendo. Não, pode... Fala aí, não, manda. Não, cadê a turminha do Fora do Meio Dia? Que não escala os moleques, que morre com escalação com o jogador no banco. Cadê vocês? Resolveu o problema? Óbvio, não vou ser desonesto com o treinador e é possível que melhore o São Paulo com o tempo, né? Mas ele teve 2 semanas de trabalho inteiro. Mas sabe o que aconteceu nas 2 semanas? Eu sei. O que aconteceu? Na antevéspera do jogo, avisaram o cara que o Luciano estava suspenso. Descobriram que o Luciano... Ele treinou o time com o Luciano a semana toda. Falta 2 dias, o Luciano está suspenso. E aí ele tem que mudar tudo em 2 treinos. Esse é o São Paulo. Bom, que detalhe, o treinador... Né? Aposta na base também, já foram embora. O William Gomes já foi embora, o Matheus Alves já foi embora. Vai apostar na base para o cara sair amanhã, é isso? Essa é a estratégia, né? Não é que a base está aí, né? Não, o cara está embora. E aquilo, o jovem oscila. O Lucas Ferreira, que era o mais titular dos jovens, uma saúde, é um colosso. Está com dor lombar. Em 15 dias parado. É outra pegada. Vai saber se está sentindo psicológico. O Matheus Alves já está jogando o time dele, já ganhou um campeonato Supercopa, lá, CSKA. Cara, então assim, é como o Massini falou, o São Paulo só tem um lateral direito de 30 e tantos anos, o Cédric veio... Como é que foi a contratação do Cédric? Olha o time do São Paulo, gente. O time do São Paulo era ruim e piorou, porque perdeu 3 jogadores. O Juan, que era uma alternativa para a zaga, o Matheus Alves e o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é ruim. Então o Santos contratou, o São Paulo não tem lateral. Né?
Então, onde estão essas pessoas, acho que estão com um vazio muito grande. Porque agora está muito evidente, sem um alvo fixo, que o problema do São Paulo é muito além. Mas agora vai sobrar para a direção. Né? E para jogador. Assim é a vida. É.